Juntamente com Jesus, falando, Senhor, Deus, sendo todos juntos, em nome de Jesus, que Deus possa curar o seu povo, trazer salvação sobre cada um dos seus filhos. Vamos fazer uma oração para o Senhor nos abençoar, nos entender, nos falar através da sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que agradecemos por esse dia, por esta oportunidade. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor, glorifica, Senhor, e em palavra, pelo poder do sangue do teu Filho Jesus, ó Pai. Senhor, para o nosso entendimento da tua palavra nesta hora, meu Deus, dá-nos alimento e fortalecimento através dela, Senhor. Nós entregamos nossas vidas em tuas santas mãos, Pai. Agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Senhor, dá despertamento ao teu povo, Pai, aqueles que não têm priorizado esse dia de estudo, Pai. Aqueles que não têm colocado no seu coração o propósito de estar estudando, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, agora enfermos, aqueles que estão, Senhor, com alguma dificuldade, agora é difícil, não conseguem estar, mas não puderam, meu Deus, vai visitando, estão arrependendo toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus, meu Deus, que cada um, Senhor, seja sarado, curado, restaurado, para que possa estar aqui na tua casa, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo que estão trabalhando também. O Senhor também nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e, ó Deus, oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não pode dar o seu lugar. Vamos abrir o nosso livro, nós falamos em Romanos capítulo 11. Vamos ver algo no capítulo 12 de Romanos 12. Romanos capítulo 12, mas antes alguns irmãos querem recitar assim. Amém? Olha aí, pode falar. Romanos 12, a gente meditou algo aqui na semana passada na mensagem, falando sobre a nossa oferta, a nossa vida como oferta de sacrifício, em sacrifício a Deus de forma de gratidão, nas suas misericórdias, que nos foram demonstradas. Nós vamos apresentar esse sacrifício vivo a um outro, santo, agradável a Deus em forma de culto racional. E através desse sacrifício vamos ser fortalecidos para não vivermos mais nos moldes do padrão desse mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. E assim nós vamos experimentar em vida e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no final da vida também. Em vida e depois a salvação eterna e tudo de bom que Deus tem reservado para nós lá na sua glória. Então, como nós falamos aqui, o amor, não vos conformeis, na versão tradicional, na outra diz não se amolde ao padrão do mundo. Na outra versão, também diz de outra maneira, na NTLH, também sobre em relação a não tomar forma do mundo. Então, não é somente conformar no sentido de ficar, assim, aceitar, de ficar conformado, mas é de não tomar forma
Então, o sentido mais próprio da palavra é esse. Não se adaptar, não ficar parecido, né? com o mundo e se conformar e dizer, tá bom, é assim mesmo, não tem jeito, então o que fazer e vamos aceitar assim mesmo, vamos seguir o mesmo curso, o mesmo rumo, né? Deus não se agrada, humanos 2, olha assim, ele agrada, diz assim, versículo 2, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, é a forma de viver, né? Então, essa forma de viver é propriamente está achando normal, mas além de achar normal, né, fazer igual, ser igual, seguir igual, agir igual. Ele disse, não vão dessa forma, não vão no mesmo caminho, não se amoldem a esses padrões. Mas a cada dia, mesmo vivendo no meio desse mundo, que vocês sabem como está, sejam transformados pela renovação da sua mente. Que a nossa mente possa ser, como Paulo dizia, a mente de Cristo, né? Essa renovação de mente é praticamente igual a de Jesus, não igual às pessoas no mundo, porque infelizmente a gente vê tanto como a igreja tem se conformado, se amoldado, seguido o mesmo padrão, vivido a mesma forma de vida, que a igreja já não influencia o mundo, é o mundo que influencia a igreja. A gente vê que a igreja abriu as portas para muita coisa do mundo, que Deus não desejava que abrisse. Eles pegaram a Bíblia, pegaram lá tiraram alguns versículos para poder defender aquilo que eles acreditam, e simplesmente abriram a porta da igreja e foram acrescentando. A gente vê que até a música, né? Até hoje tem até o funk gospel, né? Eu falei, meu Deus, é um cúmulo absurdo. Quando se usa um ritmo alegre, igual o ritmo nordestino, ou até um ritmo de pagode, né? Sendo que as pessoas não vão cair no pagode ali, sei lá. Mas é um ritmo assim que, usando aquele ritmo, mas uma letra correta e tal. Mas funk a gente já pensou na dança, né? Aquele estilo de danças de senso tão da mais sensual que tem. E o mundo abriu as portas para ele se amoldar. A igreja tem que se amoldar ao mundo, né? Abriu as portas para o mundo e tem ficado muito parecido. Por mais que pessoas venham, tenham sua forma de ser, né? São o que são, igual pessoas passam aqui mesmo, isso não quer dizer que a gente concorde completamente com o que elas são ou com o que elas falam, né? A gente convive, a gente tem a comunhão, até as palavras, né? A palavra de Deus diz que nós temos um falar correto, santificado também, até o nosso falar tem que ser santificado. Então, até o nosso falar, na verdade, nós temos que ter cuidado com o que as palavras que nós usamos, né? Tem coisa que dá para você usar no dia a dia, mas no altar, principalmente no altar, tem que ter cuidado. Eu sempre falo isso para os irmãos aqui, sempre falei isso para irmãos que já foram, já saíram daqui, principalmente os obreiros, né? Que o apóstolo Paulo exortando, ensinando o Timóteo e o Tito, ele dizia que o falar de vocês seja um falar saudável, né? Seja um falar correto. Aqui nada, ele estava falando o quê? Que nada seja pretexto para as pessoas falarem mal de vocês. Então, até o nosso falar, na verdade, principalmente no altar de Deus, tem que ser uma coisa mais formal, até porque culto ao Senhor não é uma coisa qualquer, não é um lugar qualquer, é o altar do Senhor. Então, vem pessoas sobem e passam, a gente gosta, a gente convive, mas não quer dizer que concorda com tudo que a pessoa com o jeito que a pessoa tem, as palavras que a pessoa fala e usa, né? Eu não concordo, eu gosto, convivo, né? É como nós aqui, ninguém é igual a ninguém. Então, tem coisas também nas atitudes, nas ações que eu concordo, mas a gente convive na medida do possível, se der uma oportunidade, se a pessoa der uma abertura, pela amizade também a gente fala, a gente olha, se você fizesse assim, seria melhor, cuidado com a sua forma de se falar, cuidado com como você fala no meio de pessoas do mundo, assuntos da igreja, problemas da igreja, que a gente não tem sabedoria nenhuma. E assuntos da igreja, até problemas da própria igreja, a pessoa sai comentando dentro de casa que o marido não é crente, que o filho não é crente, né? Que a mulher não é crente, aí faz com que haja uma barreira para que a pessoa
poder vir, ou comenta numa roda de gente que não é crente, né, e fala dos problemas da igreja, ou tem um palavreado errado. Então a gente tem que ter pensamento sem dúvida. Paulo dizia isso no sentido de que ninguém tenha nada do que falar de vocês, né? Então preste atenção, tome muito cuidado com o conviver de vocês diante das pessoas, para que nada de vocês possa ser motivo de escândalo, motivo de acusação, motivo de falar mal do Evangelho, de Cristo, da igreja, dos irmãos, dos líderes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, sim. Tem gente que diz, eu quero servir a Deus, o que importa é o que Deus pensa, o que importa é o que Deus acha, só Deus. Mas importa muito também, para Deus importa o que as pessoas acham de nós. Isso aí na Bíblia mostra. A gente tem que ter esse cuidado, sim, né? As pessoas hoje estão bem ali, vivem da sua maneira, e atrás das coisas do mundo para dentro da igreja, não tem o mínimo senso de decência, do que é em relação à sensualidade. Às vezes não é a roupa que faz o crente, né? A gente sabe que o crente tem que ter um padrão mínimo de ordem e decência na sua roupa, conforme a sociedade, o tempo que vive, mas tem que ter tem que ser moderada a pessoa. A pessoa não pode simplesmente. Você vê que no Brasil é difícil achar até uma roupa assim, vamos dizer, de crente, né? Uma roupa mais moderada, uma roupa menos ousada. Você vai em uma feira enorme, um shopping enorme, você só encontra aquele modelo, daquela roupa, daquela calça, a tal o Brasil, a fama é a tal da escolher leg, a calça super apertada, com aquela cintura baixa, e as irmãs faziam o que? Compravam, né, usavam, mas usavam aquela blusa bem comprida, que virava quase uma saia até o joelho, né, para tampar a sensualidade. E outras não, já vestia aquilo normal, só tem isso mesmo. Eu vestia aquele ali, uma blusinha, mas no final estava gostando de mostrar o corpo, né? E muita gente nem tem o corpo para mostrar e vira aquela coisa horrível, aquela coisa, além de indecente, né? É uma coisa assim que a gente fala, meu Deus, a pessoa não tem senso de nada, né? Então é triste hoje ver a igreja trazendo o para dentro dela. Não tem lá fora, costura e faz, na igreja faz, volta. Então é um bom negócio se fazer, monta uma fábrica de costura aí, faz uma roupa mais adequada para a questão, né? Mas as pessoas usam esse pretexto realmente para dizer, não tem opção, não vou usar isso mesmo. Se pode for falar, então ele vai ter que comprar roupa para mim, né? E as pessoas estão assim. E é difícil, hoje tem sido muito difícil. Ser crente no Brasil, até no Japão também, de 15 anos para cá, depois que a gente começou uma igreja aqui no Japão, 17 anos para cá mais ou menos. As igrejas eram bem diferentes aqui também. As igrejas não mais, o povo era mais assim, mais comportado, mais prestava mais atenção nessas coisas, mais moderado. Tinha igreja que era muito rígida, tinha igreja muito boa, muito moderada. A gente vê hoje que as que eram rígidas ficaram moderadas. As que eram moderadas escancaram as portas mesmo e deixaram correr solto mesmo, as pessoas de qualquer maneira. Quem está no altar, né? que a igreja não tem que impor, mas o altar ensina através da forma de agir, de se comportar. E o altar está dando um exemplo que não pode falar nada. É igual o debate desses dias, o pastor dizia, o problema é o altar, o problema é a liderança, porque a liderança, além de não dar um exemplo, ele ensina errado. Ele ensina errado, permite assim, de qualquer jeito, sem no mínimo ensinar e dar um exemplo. Então, o grande problema mesmo vem de cima, vai descendo, né? Vai de cima para baixo. A igreja hoje, infelizmente, Paulo alertava sobre isso. A igreja hoje é uma igreja amaldiçoada dos padrões do mundo, infelizmente, a maior parte, né? Deus tem falado sempre que Deus tem o seu remanescente, que Deus tem os seus, como aqui mesmo fala, os seus eleitos, os seus predestinados à salvação. Mas quem é esse predestinado, né? Nós temos visto aquele que ele não é predestinado a todo ter direito assim, simplesmente que Deus vai lá e pega qualquer um. Não. É uma pessoa que já estava lutando para isso, né? Aí ela fazendo ali, obedecendo, querendo sem diferença, aí Deus vem acrescentar ela nesse grupo aí, daqueles que
são os eleitos de Deus, aqueles que Deus tem predestinado para a salvação. Mas não porque ele escolheu aleatoriamente, porque aquela pessoa está fazendo por onde, igual está lendo debate hoje sobre isso, para que Deus ama mais uns do que outros. Aí, novamente, estamos sobre predestinação, sobre justificação. E o pastor vai dizendo, mas você não está dizendo lá em Romanos que Deus amou a Jacó e desprezou e odiou a Esaú, né? Mas a gente vê que isso não foi uma coisa que Deus fez antes. Eu entendo que Deus fez depois. Esse sentimento de Deus foi depois. Não quando eles estavam no ventre da sua mãe, mas depois, quando eles já eram homens, né? Tanto é que está relatado no Testamento. Então foi depois as suas atitudes, a sua maneira de sempre viver, completamente desagradável a Deus, né? Jacó tinha os seus problemas, mas ele acabou buscando a Deus, fez aliança com Deus, procurou reconhecer os seus erros e buscava a Deus ali. Deus se agradou dele. Então Deus o amou por isso. Mas o Esaú era completamente pervertido, casou com um monte de mulher ímpia, depois vai casar mais com a filha de Ismael, e cada vez o coração dos seus pais se entristecia mais com ele, desprezou a bênção de Deus. Então, ele se tornou odiável ao Senhor. Ele, pelas suas atitudes, né, ele mesmo estava fazendo com que Deus o rejeitasse. É por isso que Deus determinou, é Jacó mesmo. Né? E Deus, ele, na sua presciência, ele conhecia o futuro, mas não determinou que Esaú fosse daquele jeito. Né? E Esaú fez as suas escolhas, seguiu o seu caminho, acabou, pelas consequências do que fez, se tornando odiável, pessoa rejeitada pelo Senhor. Enquanto Jacó mesmo é uma pessoa difícil, a gente vê que Jacó espera muito nossa vida. Né? Nossa vida é muito parecida com a de Jacó, cheio de erro, de falha. Nós somos pessoas que queremos fazer o certo, queremos agradar a Deus. Deus vai dar as oportunidades, a gente vai pegando aquelas oportunidades e vai mudando, né? Até que Deus muda não só o nosso nome, mas a nossa vida, trazendo um novo nascimento, trazendo uma nova vida para nos dar uma vida diferente, né? Marcando a nossa vida, dando seus sinais, falando com a gente ali buscando lutar mesmo para possuir e viver aquela bênção de Deus, aquela visão que Deus dá a nosso respeito. Então, uma das pessoas que eu vejo que expressa muito a nossa semelhança na Bíblia é Jacó. Né? Outro é Pedro, que eu vejo que parece muito com a gente também. A maioria das pessoas hoje, Jacó e Pedro. Pedro também tinha suas falhas, seus defeitos, era precipitado, tomava frente das coisas, falava que não devia, falava que ia fazer vencer, e achava que era forte demais, que existiria, então ele vai ver que nada daquilo, até que a vida dele muda, Deus dá uma oportunidade, muda não só o nome dele, porque o nome dele foi mudado por Jesus, e depois muda a sua vida, o novo nascimento, o Espírito Santo vem sobre ele. Mas dali para frente a gente vê que ele continua tendo, ainda errando algumas coisas, mas sempre buscando ser correto, acertar. Então, não eram pessoas perfeitas, né? Abraão era o pai da fé, teve uma história muito grande, bonita com Deus, mas você vai ver na caminhada da história dele que ele teve também as suas quedas, ele errou, ele mentiu, ele enganou, ele teve medo, ele teve um momento de incredulidade. Deus teve que vir dar um sinal, mostrar para ele, para que a fé voltasse. Né? Só que ele tinha esse coração que, mesmo quando a incredulidade estava batendo, Deus dava um sinal, falava com ele, ele jogava a incredulidade fora, a fé voltava. Então, cada um teve as suas dificuldades. Né? Noé, que era um homem justo nas suas gerações, teve também os seus problemas, o seu próprio filho. Né? Deus não concorda com isso, não registrou. A gente viu lá que Noé. Então, são poucos que Deus não registra as suas falhas porque não foram tão graves em momentos da sua vida. Mas a maioria deles você vai ver registrado as suas falhas lá. Né? Samuel, Daniel, Jó. Então, cada um teve a sua dificuldade. Mas eram pessoas que amavam a Deus e desejavam buscar a Deus, servir a Deus. Não se conformavam com a sua própria vida, que reconheceu os seus erros, né? E buscavam melhorar conforme Deus dava a oportunidade.
Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas são conformadas. Quando as pessoas são, muitas vezes, confrontadas com a palavra de Deus, não aceitam. Então, onde não há arrependimento, não há perdão. Onde não há desejo, não há mudança. Porque eu tenho que dizer, pelo menos eu reconheço que quero mudar. Então, nem Deus ele vai forçar, obrigar. Por mais que ele falou, ele mostrou, como Deus disse para Ezequiel, o profeta, você vai falar, mas esse povo é um povo muito duro de coração, eles não vão ouvir você. Deus, ele, pela sua presciência, já sabia como seria, e Deus falou, um dia eu vou levar esse cativo daqui e vou falar com eles através de um povo de língua estranha. E nessa hora eles vão querer aliança comigo e vão querer a mim, mas eles vão ter que passar por um sofrimento por não terem dado ouvido aos meus profetas. Então, ele foi um profeta que já foi sabendo que o povo não ouviria a sua mensagem. Mas Deus, na sua justiça, sempre vai dar a oportunidade da pessoa saber. Ninguém vai poder chegar diante dele e dizer, não, a gente não sabia, o Senhor não falou, não avisou, estamos errando porque não fomos exortados, não fomos avisados, e hoje o Senhor vem nos punir. Então, Deus, na sua justiça, vai sempre mostrar o caminho. Agora as pessoas decidem, Por isso que eu creio muito, muito mesmo no livre-arbítrio, a livre escolha, onde a pessoa ela escolhe, mas mesmo na caminhada, depois que ela fez a escolha certa, se ela vacilar, ela pode perder a sua salvação, ela pode cair da graça, ela pode se desviar e não voltar mais, ela pode voltar, ela pode não voltar também. É como o pastor dizia sobre livre-arbítrio, e esclarece mais ainda esse ensinamento, a livre escolha na Bíblia. Ele dizia, o livre-arbítrio não é, na verdade, a escolha entre o caminho do céu e do inferno, sendo que há esses dois caminhos. Ele falou, para o inferno, a gente não precisa fazer nada para caminhar para lá, porque nós já estamos caminhando. Então, o livre-arbítrio, na verdade, é o arbítrio de você, antes era só o caminho do inferno, da condenação. Agora Deus proveu o caminho da salvação pela sua justiça. E o livre-arbítrio está em escolher ou rejeitar, em aceitar ou rejeitar esse caminho. Porque para o inferno, nós já todos estamos indo para lá. Deixou o caminho de Cristo novamente, continua caminhando para lá. A humanidade já caminha para o inferno. Então, o arbítrio que Deus dá, a escolha que Deus dá, é provendo a justificação em Cristo e as pessoas tendo o direito de aceitar ou rejeitar Cristo. Então, o livre-arbítrio resume ainda mais nisso. É um resumo maior ainda nisso. Porque para o inferno, todo mundo já está caminhando. Se deixar Jesus, a gente continua de novo caminhando para lá. A passos largos, a Bíblia fala. Então, nós temos que a cada dia manter o caminho da graça, a cada dia escolher Cristo, a cada dia buscar essa renovação de mente, essa transformação de vida, a cada dia prestar atenção em nós, a não deixar esse amoldamento do mundo, esse padrão do mundo entrar na nossa mente, no nosso coração, porque é forte isso hoje, é muito forte mesmo. Cultura, as mensagens, há muita coisa subliminar, muita coisa clara, já aberta, rasgada, que não começou no subliminar, mas já mostra abertamente mesmo, porque já fez efeito na vida das pessoas, ao ponto que elas já não se importam mais, eles mostrando rasgado já abertamente. Então nós temos que ter muito cuidado, porque aos pouquinhos as coisas vão entrando, sutilmente, devagarinho, ele vai minando, ele vai entrando, ele vai ocupando espaço, mas já está morando na casa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Não simplesmente porque alguém está vendo, não simplesmente porque alguém vai falar, mas porque isso pode destruir a nossa salvação, pode destruir a nossa vida espiritual, mesmo a gente estando dentro da igreja. Ontem, o André postou mensagem ontem de algo que Deus mostrou para ela, é muito forte, assim, pena que não gravei, e foi uma coisa assim, para aquele momento que foi assim, algo muito forte mesmo em relação ao que Deus falou para ela, buscando uma palavra, e Deus falando sobre não brincar com Deus, com as coisas de Deus, orar realmente com perseverança por nós, pelas pessoas da nossa família, levar as coisas de Deus a sério, porque é Deus falando assim para ela, olha, os seus filhos são bonzinhos. Ela falou sobre um amigo dela que faleceu no Brasil, nada bom, lutando contra a doença há 20 e poucos anos, mas acabou morrendo. Uma pessoa direita, honesta, boa,
agradável, um grande amigo, uma pessoa exemplar pela luta contra aquela enfermidade, eu não lembro qual é agora, mas é uma coisa muito ruim, né? E conviveu com aquele por muitos anos e acabou falecendo. E ela falando, questionando com Deus, né? Mas ele era tão bom. Aí Deus falou no coração dela, mas ele não me adorava. Ela falou sobre Salmo 150, versículo 6. Tudo quanto tem fogo, louva o Senhor. E ela falando ali, Deus falou no meu coração, não me adorava. E ela pensando com ela, ele deve estar num lugar bom. Oh Deus, coitado da pessoa, a família, orando pela família e tal. E ela, no seu coração, querendo achar assim, pela vida boa, a vida correta que ele vivia, que ele estaria num lugar bom. E ela querendo se conformar com aquilo, ele deve estar num lugar bom. Não é porque ele foi uma boa pessoa. E no final ele é espírita, a família também. E ele cria nisso, a família também. E Deus falou no coração dela, ele não está no bom lugar. Ele pode ter sido uma boa pessoa, mas ele não me louvava. Ele não era um adorador, ele não me adorava. Ele teve a oportunidade, mas ele não me adorou. Ele queria outro Deus, não eu. Né? E ela foi ficando muito triste com aquilo. E Deus falou no coração dela, e se você não orar pelos seus, mesmo esses que são bons, até os teus filhos, se eles morrerem como eles estão, eles vão para o inferno. Então assim, ela sentiu um impacto muito forte daquela palavra que Deus falou no coração dela. E ela falando ali, vamos levar as coisas a sério, vamos chorando, né? Porque ela falou que chorou muito, muito durante o dia, ali, pensando naquilo. E Deus falou no coração dela, se você deve ser, não brinque. Porque se os seus filhos morrerem hoje, eles são bonzinhos, são respeitosos aos pais, eles são direito, honestos, mas se os seus filhos morrerem, eles vão para o inferno, porque eles não me adoram, porque eles não me servem. Né? Se você não pregar para eles, se você não ensinar para eles, eles morrerem como eles estão, ou eu voltar onde eles não vão, eles vão se perder. E ela ficou muito impactada com aquilo ali, e falando para levar as coisas a sério, né, para orar pela aqueles que não são salvos, para levar a mensagem que a gente tiver a oportunidade, porque Deus falou muito forte no coração dela. Ela tem assim, também, Deus ele mostra as coisas para ela, que ela não gosta de falar, mas ela sempre comenta, às vezes, até na igreja, no culto, às vezes acontece uma coisa, ela vê ela voltar, anjo de Deus, uma semelhança, aquela luz e tal, ela dando coisas ruins, e Deus assim mostra algumas coisas espiritualmente para ela, inclusive na oração fala bastante com ela. Então ela foi muito assim, impactada com aquilo, e eu na oração também, no final, ela orando a Deus, dizendo, Deus, eu quero estar aqui, eu quero fazer, eu quero ajudar meus filhos e tal. E ela fala que teve a confirmação disso depois que ela chegou em casa, ela ficou com aquilo no coração, ela não falou diretamente para os filhos, mas ela foi dizer, meu filho, olha, você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a Deus, você tem que orar a Deus e tal. E aí o filho falou assim, sei, já sei, porque se não fizer vai para o inferno, né? Mas ela falou assim, que um deboche tão grande, né? E ela teve a confirmação daquilo. Porque ela nunca fica falando assim, se não fizer vai para o inferno, se não fizer vai para o inferno. Mas ele já tem aquela conclusão, né? E aí o filho falou assim, com um deboche tão grande, que ela ficou tão triste. Ela falando com ele assim, sério, meu filho, você tem que ler a Bíblia. Eu não estava empurrando ele para ir para a igreja. Tem que ler a Bíblia, você tem que, assim, buscar a Deus, né, mais e tal. Aí ele falou assim, já cortou ela, eu sei, mãe. Você já falou, porque eu sei, se não fizer vai para o inferno de gorro, né? Tá bom, tá bom. Ela falou que foi com um deboche tão grande que foi uma confirmação que Deus tinha falado para ela durante o dia, né? E ela ficou muito preocupada com isso agora, né? Ele teve uma preocupação muito maior, assim, em relação aos filhos dela, e familiares, a mãe, né? O pai faleceu ano passado, mas era crente, era pastor, e ficou um tempo ainda até falecer, não teve aquele tempo para refletir, para se acertar com Deus, né? Mas ela ficou preocupada com isso, foi uma mensagem muito forte mesmo, né? Porque Deus revelou para ela, a mensagem revelada por Deus profundamente. Então é preocupante isso, eu tenho que preocupar também com a minha vida, primeiramente, né? Porque a gente também é carne, ser humano, e o tempo passa, a gente não sabe, não tem muitas coisas, questiona até às vezes, né? Não chega a ter o sentimento de existência jamais. Né? Deus é quem nos fortalece, nos dá graça. Mas muita coisa vai acontecendo, a gente começa a pensar e refletir, e a gente fica preocupado. Eu fico preocupado realmente. Eu fico muito preocupado com a situação das pessoas hoje. Eu estava preocupado porque Deus tem falado tão forte
Deus tem falado tão seriamente, né? Mas as pessoas realmente parece que não têm entendido, não têm ouvido, não têm dado ouvidos, né? E simplesmente parece que entra no ouvido e sai no outro dia já não mais de nada. Eu fiz questão de gravar algum CD de uma idade. As pessoas parecem que pegam ali, já jogam no canto e não refletem de novo aquela mensagem, né? Quantas vezes eu coloco lá a mensagem em casa e volto a ouvir alguma mensagem antiga que eu mesmo preguei, Deus mesmo me deu, e eu começo a refletir naquilo ali de novo e tomando para a minha própria vida, porque a mensagem primeiramente é para a gente que prega. E nós também, se não tomarmos cuidado, né, nós não estamos garantidos, não. Porque temos nome de crente ou somos alguma coisa para Deus, eu estou fazendo uma coisinha mais do que os outros, a gente está garantido por isso. Né? Se não for pela graça de Deus mesmo, se não buscar cada dia ter uma vida reta diante de Deus, a gente fica para trás também. Eu tenho consciência disso. Eu não sou melhor do que ninguém. E eu me preocupo muito porque a gente vê pessoas num nível bem abaixo da gente, né? A gente já faz alguma coisa, tenta lutar, mas você vê que tem pessoas num nível bem abaixo. Por mais que você fale, parece que não assimila, não entra na cabeça. Ele não entende, ele acha que está bom daquele jeito, e que já é batizado, que já é dizimista, que já vem no domingo ou no sábado, e que já faz demais para Deus. Né? Então, eu não sei, eu estou preocupado com isso aí, bastante preocupado. Ele vai levando outras coisas. Ele começa com coisa pequenininha, né? É um marido, é um povo, são coisas pequenas, até formar uma coisa grande. Na nossa vida, é assim também com Deus. E já, às vezes, ele quer só uma brechinha, então ele começa a fazer muitas coisas, coisas pequenas. Quando vê, a pessoa já se afastou, está sem forças para voltar. Às vezes, muitas vezes assim, você não estou bem, só que eu tenho que apresentar muito. Só hoje, uma semana, uma semana que vem, eu vou. E assim vai, porque a nossa vida também é assim. E se a gente deixar uma pequena coisa, né, interferir na gente na cabeça, aqui, né, assim vai ser nossa semana. Ele vai promover dessas coisas de uma maneira que ele nem sabe. Ele pensa, vou estar em casa mesmo, né, para a educação. Só que ele não quer, não é a mesma coisa, não tem que ser. Infelizmente, às vezes acontece assim, a tendência, né, nossa, do ser humano é essa, se afastar de Deus, se a gente não tiver sensibilidade, ele vai fazer Tem sido assim mesmo. A gente não pode deixando, né, as coisas se instalam aos poucos na nossa vida. Então, não só, não digo só na igreja, porque tem gente realmente, você vê que gostaria de estar mais, mas não pode, está trabalhando à noite, tem dificuldade de estar nos cultos e tudo, mas tem aquela prima por, não, é aquele dia que eu vou, então eu vou dar o meu melhor, né? Mas assim, você vê que às vezes só vem um dia, mas perde tudo, né? Perde tempo, e poder dar um pouco melhor, Deus não faz. E no dia a dia também, né? No seu dia a dia, as coisas vão se instalando, a pessoa vai deixando isso, aquilo, e daqui a pouco já não tem mais nada para Deus, para dar para Deus. Hoje em dia, pastor, mesmo aqueles que estão ali buscando fortalecimento, orando, dentro da palavra, está sujeita a cair. Ainda mais aqueles que não fazem isso, estão mais propícios a cair nas palavras de engano. E a cada dia que passa, o diabo está mais assim. Ele está usando, ganhando a confiança do povo em pequenas coisas. Ele nem falou, ele ataca bem de levine. Ele aparece você, no caso, enganando como se fosse uma coisa da vontade de Deus. Ele não fala assim, não obedeça a Deus, obedeça a mim no caso. Ele fala, não, você está obedecendo a Deus, você está falando que é de Deus ainda, você não está deixando de servir a Deus. Né? E essas são pequenas coisas que vai fazendo. E vai fazendo que a pessoa se acostuma, né?
Só para deixar ali Deus não está me castigando, não está precisando de muito. eu já estou fazendo tanta coisa, só para deixar eu ir no estudo, isso aí não vai arrancar minha salvação. Eu sei que a salvação eu não fiz tudo isso aí, eu ganho a salvação. Então a pessoa, a pouco, vai se acostumando. Aí daqui a pouco ele já ora menos, já lê a palavra menos, e pouquinho a pouquinho vai se entregando. Né? Quando vê que não, uma fraqueza que vai se alojando um pouquinho a pouco, para ele não é fraqueza, para ele não é normal. É só ele ir no culto lá no domingo e tentar buscar o clássico e alimentar e estou cegado, né? Na verdade não é isso. Quando vê que não, já está difícil, né? Virtualmente já está bom. Isso é complicado hoje. Eu já vejo a gente estar em casa, né? Geralmente está de dia em casa. E se você não organizar o seu tempo, sua vida, não está fazendo nada. Mais uma criança, né? Quando não tinha o Miguel era uma coisa, com o Miguel era outra. Pensando os dois em casa, cuidando dele, fazendo as coisas. Mesmo assim, tem que determinar ali, tirar um tempo, porque senão não vai nada. E eu fico pensando, eu fico pensando na vida da Marina, na vida da irmã Érica, na vida de quem tem mais filho, na vida de quem tem filho e trabalha fora, na vida de quem está no Caixá, né? Eu já tive 14 anos no Caixá e não tinha que fazer, ele estava trabalhando, pensando na mensagem, preparando o que da manhã, na hora do almoço, à tarde, né? É uma luta doida, e ainda de noite fazer visita, fazer culto e tudo mais. É uma corrida grande, né? E hoje não ficou tão menos assim, a dificuldade não. Se você organizar mesmo, não sobra tempo para as coisas. É igual o pastor dizia na segunda-feira no debate. Os crentes pensam que alimento de domingo sustenta a semana toda. E ele dizia assim, os crentes fizeram uma leitura sistemática da palavra de Deus todo dia, né, procurar entender, aprender, estudar a Bíblia. Os crentes, por isso que está como está hoje. Por isso estão como estão hoje. Né? O diabo joga uma coisinha ali com engano, distorce uma palavrinha e pronto, a pessoa já recebe facinho. Ou então vem a luta, ele não tem base na palavra para sustentar aquela luta, né? Para se sustentar dentro daquela luta. Você entra em desespero, desvia, né? Faz coisa errada, porque quer sair da luta de qualquer jeito. Então não tem aquela base firme na palavra de Deus, aí acaba fazendo bobagem, né? Isso é afastando. O inimigo alcançando vantagem. Né? Então é terrível hoje. Hoje tem sido difícil. Né? Eu fiquei assustado quando deram os pastores falando lá sobre. Já esqueci agora. Eles falando quantos pastores se desistem de ser pastor por mês, né? No Brasil. Quase de 3 mil, sei lá, muito mesmo. Muita gente mesmo desistindo. Aqueles que estão lá enganando, aquilo ali estão ganhando a vida daquele jeito, né? Enganando as pessoas. Mas aqueles direitos que querem fazer, mesmo às vezes tem uma doutrina ou outra que não é tão certa igual. Gente que entra na predestinação, mas são pastor honesto, que é igreja direitinho e tal. Só estamos nesse engano, enganados nisso aí muitas vezes. Ou a gente está enganado na nossa crença no livre-arbítrio. E eu creio que não. Né? Mas assim, tem umas doutrinas meio estranhas, mas a gente vê aqui mesmo no capítulo 12, ele falando sobre isso aí, né? Em relação a guardar dia, não guardar dia, comer ou não comer, praticar ou não praticar. Deus está falando que se faz para Deus é uma particularidade da pessoa. Só não pode ser imposto para ninguém e nem eu posso impor naquele que não faz. O que não faz respeito ao que faz, o que faz respeito ao que não faz. É assim que deve ser. Então, até algumas igrejas aí, como por exemplo a igreja do sétimo dia, né, que guarda o sábado, é uma coisa que eles fazem para Deus, né? Então que façam, porém não impõem nos outros ou digam coisas que estão erradas. Aí eles passam a estar errados, né? Se eles fizerem assim. Mas tem muito pastor, até pastor desviando, largando, abandonando, desistindo, porque não aguenta a pressão. As pessoas erram, por mais que eles querem ensinar, as pessoas hoje não tem um pastor só, tem um monte de pastor do YouTube, né? Segue o Carl Duarte, segue o Silas, segue não sei quem, aí quando não gosta mais desse, aí segue outros e vai. Não só ouve ali, tira o que é bom, né? Guarda e pronto, fica ali mais
guiado pelo seu pastor local, por mais simples que seja, ele fica todo confuso, faz um bala de gato e no final segue um pouquinho de cada ali e não sabe mais quem segue, não sabe mais o que faz e crê umas coisas e outras não, e faz um estudo tão grande, né? E muitas vezes questiona sobre o próprio pastor. É como eu falava com o irmão outro dia no final de semana, vamos questionar, porque alguns questionaram por que não tinha oração na sexta-feira à noite. Eu falei, não, porque eu determinei que não teria esse mês. A partir do não veio outro. Pois é, então eu falei, a partir de fevereiro vai ter novamente. Né? Não, porque eu até falei com os irmãos que a gente poderia reunir e tal, já que o pastor não está vindo. Eu falei, mas irmão, eu não quero nem saber quem é. Mas já está errado. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, porque alguns eu até já imaginei que questionaram diretamente para mim. E eu falei, não, mas não vai ter, mas em fevereiro vai ter. E eu falei, olha, fala com esses abençoados que se o dia que esse dia na terça e na quinta, a gente vem na sexta. Né? Agora, enquanto não vier os cultos direito que já tem, por que fica questionando por que não está tendo? A hora na sua casa, e quantas vezes eu estava aqui, eu arrei com uma colina irmã Sandra na sexta-feira à noite, muito bom, né? Muito bom. E vai voltar de novo, com certeza. Mas eu falei, ninguém sabe quem está fazendo, a gente está visitando, alguns irmãos que moram na casa deles agora no ano, né? A gente está resolvendo algumas coisas esse mês, eu determinei que em fevereiro não faríamos, né? Mas ela questionando, eu até que falei, eu falei negativo, não vai reunir em casa com isso nenhuma. E aí nessa hora eu pus mesmo, porque eu falei, não vai fazer não é para fazer não. E fala para falar comigo, se vier questionar para você. Não, é porque o pastor não está fazendo, eu deve sugerir de fazer em casa, na carta fulana. Eu falei, não é para fazer não. Não vai fazer não, porque isso ali é ato de rebeldia. Isso é como é que decide. Eu já falei, qual parar que seria? Mas tem que cortar mesmo. Eu não sei fazer em casa. E nem isso, porque eu chamaria para o Aí eu já dei uma dúvida no irmão, e sério mesmo. Eu falei, não é dessa forma não. Dessa maneira não, é assim. E a partir de fevereiro vai ter, porque eu já falei que vai ter, não sei se estão no culto prestando atenção no que está sendo falado, mas já falei que vai ter e não vai ter agora não. Fala para vir na terça e na quinta primeiro. Né? Essas pessoas que estão questionando por que não está tendo, por que o pastor não está vindo, e quer orar, vai lá em casa, vai, né? Cada um na sua. E não é para reunir, se eu souber que está reunindo, não vai dar problema. Agora eu falei, o encontro agora, faz 2 semanas já começa a ter. Pois é. Faz 2 semanas, olha, cara. É engraçado que alguns que querem vir na sexta orar, né, não vêm na terça e na quinta. Por quê? E se dá para vir na sexta, por que não vem nos outros dias? Não gosto, isso tudo é maçante, eu fico com sono, ou isso, aquilo, outro. Então, vai catar um pouquinho. Olha, eles gostam assim. Eles estão em casa orando hoje. Então, o que está fazendo hoje em casa? Né? Porque não está aqui estudando a palavra de Deus. Pois é. Então, nem preocupado com a oração, né? Deve estar orando bastante. Que olha por mim. Né? Mas eu falei, a cabeça do povo é difícil. Né? Não vem na terça, não vem na quinta, aí quer orar na sexta. Você tem que estar à disposição, né? Do jeito que eles querem, não é desse jeito não. É assim não, tem que fazer o que tem primeiro, para depois a gente acrescentar o que não tem. Né? Não pode ser, eu estava explicando para o irmão, não pode ser desse jeito. Se tiver, eu souber, vai dar problema. Ainda mais se fizer assim, não sabendo. Né? Isso é ato de rebeldia. Eu falei logo, se questionar, manda vir questionar para mim. Manda vir para mim. Não está no culto, não está prestando atenção. Não está ouvindo dizer que a gente já falou que vai ter a partir de fevereiro, né? Esse ano, se der, a gente pode ir no monte, mas quando der também a gente olha aqui, né? Não interessa, não importa o lugar é uma bênção, é bom dar uma livre, mas sempre quando tiver um lugar para a gente, olha aqui mesmo. Então, pessoas são boca cheia as cabeças do povo. É difícil entender. Não sei como é que Moisés aguentava tanta gente. Ele ficou doido falando isso. O versículo 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo, a minha versão diz assim, um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, ele fala aqui sobre a necessidade de não se achar melhor, superior a ninguém.
Eu não tenho um conceito elevado de si mesmo, né? Mas tem um conceito equilibrado, segundo a medida da fé que Deus concedeu. Porque tem gente que tem, assim, tanto a fé como o conhecimento do Evangelho maior do que os outros, Deus usa mais. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque senão a gente demora tanto a desenvolver uma vida de um sacrifício de culto a Deus, e Deus manifesta a sua graça em nós. Mas mesmo assim, mesmo que tiver muita graça de Deus, muito conhecimento da palavra, muita revelação de Deus, dons do Espírito Santo, né? Através dessa busca, tem que ter cuidado, porque chega um ponto que a pessoa ela começa a questionar os que estão num nível menor, começa a questionar aqueles que não estão fazendo, e ela perde a vez. E ela com a sua atitude, ela passa a se achar mais espiritual, num nível mais elevado do que os outros, e ela fala e se gaba disso, né? E Deus mesmo diz, olha, cuidado, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus me deu, né? Sabe que às vezes você cresceu, mas cuidado, seja equilibrado, né? A glória de Deus, seja humilde, permaneça nessa fé que você alcançou, cuidado para não cair dessa medida de fé que Deus te fez alcançar, que Deus te concedeu, foi Deus quem te concedeu. Por falta muitas vezes de sabedoria, a própria pessoa pode estar levantando coisas que são da própria cabeça dele, da própria intenção dele, e muitas vezes acaba escandalizando outros, mesmo por não entender muito, não saber muito, mas quando houve alguma coisa assim, ele vai buscar e vai estudar, aí vê que aquele irmão que estava falando tudo ao contrário. E a gente vê acontecer muito isso hoje, por falta de que achar que não, Deus está me usando, então tudo que eu falar agora está certo. Pois é. E aí é igual eu vi aqui na internet um pastor que mandou a igreja PKP, né? E não sei se foi na África, foi nos bandos da África. E aí tem a foto, o pessoal tirou e o povo só para fora da igreja, na frente era um gramado assim, tipo grama mesmo. Aí o povo tudo lá no chão comendo capim. Porque ele falou que Deus é poderoso para, sei lá, para sustentar a gente só comendo grama. Tipo, sei lá se usou a passagem quando usou o bicho lá em dia, uma mulher pelo orvalho do céu, o orvalho e comia mato. E o povo todo lá no chão comendo capim, porque ele mandou. E por quê? Porque lá acontecia muitos milagres, né? Esse pastor, através dele, acontecia muitos milagres, não sei como, não sei detalhe. Mas então o povo acreditando que Deus usava tanta vida dele, tudo que ele falava era de Deus. Aí o povo foi lá para fora e todo mundo lá pastando, né? Aí o pessoal colocou nos comentários, o pastor mandou o rebanho das suas ovelhas pastar, literalmente. Rebanho literal, assim. Meu Deus do céu, eu falei, olha que coisa, né? Ele é um camarada novo ainda, diz que acontece muito milagre através dele. Mas nem tudo que ele fala vem de Deus, às vezes. A pessoa mesmo começa a entrar nesse negócio aqui de ter um conceito mais elevado do que deve ter de si mesmo, né? Ela perde o equilíbrio, ela já não lembra quem foi que concedeu aquilo para ela, e ela começa a tomar para si, né? Achar que é ela que faz, que ela né? Então, é um perigo, é o princípio de queda mesmo, igual eu disse. O soberba, a altivez é o princípio da queda. E se ela não voltar logo antes de Deus ver que já não pode mais, Deus vai derrubar mesmo, pode ter certeza. Isso passa mais tempo. Na mente dessas pessoas, acho que se passa tudo que vem na mente dele é revelação. É de Deus. E tem os velhinhos dele, né? E vai quer ficar. Faz dias ou 3 dias, começa a passar fome, aí a mente começa a devagar. Porque a mente da gente também, ela é igual uma pessoa quando está escravizada, uma pessoa que já está velha demais, e de repente perde o sentido, a mente já não funciona bem, a pessoa vê que já morreu, a pessoa vê bicho na comida, a pessoa vê buraco na frente dela, ela não quer nada, tem um buraco aqui, né? E fala alucinação, ela começa a mente, pela visão, começa a ver coisa. Então, aí às vezes a pessoa não entende e fala, é o diabo, vamos embora que é o diabo, né? E não é, às vezes é a mente mesmo, a pessoa tem algum tipo de problema na mente, problema mental, né? Ela é louca, porque tem uns loucos também. Eles falam coisa com coisa, a mente é totalmente doida, né? E ele vê coisa, ele inventa coisa,
Então, tem esse problema também, não é só diabo, demônio, né? Não consegue lidar com essas pessoas. Eu fico assim, né? Pessoa lá na igreja, falava nada, né? Tinha feito uma coisa e tal, e a mulher já era evangélica, só que né, só quando estava na igreja, já procurando de alguma forma, porque ela estava procurando, né? Aquele dela, e ela foi no pastor, e o pastor, assim, né? Queria só dinheiro, falou para ela, não, só tem uma oração, despacha ela. E ela está num prestamento que não quer ver ninguém, só que tem medo de sair de casa, porque aí ele vai ficar porque senão fazer outra pessoa entendeu, deixa eu falar, fizer tudo, não sei o que e tal. Tipo assim, depois da revelação que uma pessoa falou, né? Mas não tem que sair dessa vida para infelizmente não muitas pessoas falam disso. Também tem esse problema que a pessoa é fraca, aí ela fica ouvindo essas coisas dentro da igreja, que às vezes também não vem de Deus, e aí ela fica perturbada mesmo. Crente perturbado, vendo o diabo em tudo, vendo perseguição, aí ela brecha com o diabo vindo de verdade mesmo. Às vezes começa com medo, aí começa a vir a loucura, e depois começa a vir a possessão mesmo. Aí já é os dois juntos misturados, né? E tem muita coisa assim na igreja, as pessoas fazendo medo, e é toda hora revelação de demônios, não sei o quê. E às vezes não, nem é de Deus. Macumba, não sei o quê. Mas é toda hora assim. A gente tem que ter um discernimento para buscar uma confirmação, né? Deus me revelar alguma coisa. Está com a vida diante de Deus também, para se fizer não pegar, né? Por mais que a gente não saiba, Deus não mostra. Então, mas é complicado. Eu já vi também gente perturbada dentro da igreja por causa dessas revelações aí. A pessoa ficar sendo uma pessoa fraca, aí ficar com aquele medo, desesperado, e começar a ver demônio e coisa em todo canto, né? E se sentir perseguido e tudo, e aquilo transformar em depressão na pessoa. E uma doença mesmo. Então tem que se saber, a gente tem que ter esse discernimento e encaminhar a pessoa. Se chegar aqui e for loucura, coisa da cabeça, tem que orar pela pessoa, porque Deus pode curar, inclusive, loucura, mas orar como loucura, não como demônio, né? E também a pessoa pode se tratar com remédio, com acompanhamento médico, tudo, né? Agora, se a gente vê que é demônio mesmo, aí a gente tem que fazer o trabalho de expulsar aquilo ali. E aí, se for demônio, a pessoa vai ficar liberta e ficar bem. Né? Às vezes acontece 1, 2, 3 vezes, às vezes, dependendo da força daquilo que está nela. E ela vai ser liberta e vai ficar bem. Se não ficar bem, porque já afetou alguma coisa na vida dela, ela vai ter que dar o tratamento também. Tratamento, acompanhamento com o médico, alguma coisa assim. Mas ele tem que ter cuidado, porque tem muita gente aí que acha que Deus usa, tem até inventado coisas e acha que usa assim embaixo. Eu já vi aqui mesmo na Gana, tem problema com isso aí. Que o pastor era usado por Deus, era bênção, mas subiu para a cabeça as coisas e ele acabou achando que tudo que ele fazia, Deus estava embaixo. E virou praticamente uma seita lá. Tanto é que o Ricardo consegue depois. Depois ficou um tempo, mas quando eu vi aquele negócio, eu falei, eu não fico mais não. Eu me desliguei dele. Eles ficaram lá e dava vida para aquela obra, para aquele pastor. Ele só explorando eles e enganando, fazendo eles fazer até coisa errada. Né? E eles faziam. O pastor não deu para fazer. Pegar, sei lá, uma vez pegar uma vaga de entulho de construção e jogar lá no mato, na montanha. Aí o pastor falava, dá fim isso aí, quero saber. Não, pastor, mas é 15 mil para jogar a vaga desse resto de material no lugar. Não vou pagar nada não, se vira. Aí ele se vira e despacha. Some com isso aí, não quero saber o que vocês vão fazer. Vocês têm que fazer, tem que ser hoje de logo. Eles iam lá e faziam errado, porque o pastor não queria pagar os 15 mil para jogar no lugar certo. Jogando óleo usado de carnes, eles trocavam na mesa, compravam os galões grandes e trocavam lá para economizar, e depois ele fazia despachar no lugar aí também. E uma vez deu um problema sério porque o camarada foi jogou no rio, sei lá, e descobriram, né? Havia um rio e tal. Aí deu um problema lá. Aí depois ele ainda foi em cima do rapaz. Né? Mas o senhor não vai jogar em algum lugar. Eu joguei no rio, eu joguei lá. Mas você é um idiota, não sei o quê, você é burro.
ainda esculhambou o rapaz, deu um maior problema lá, uma multa lá para a igreja. O barato ficou caro. Mas era assim, lá era desse jeito. Aí lá no altar era esse. E aí as pessoas começaram a perceber e questionar. Que a gente mesmo questionava. Né? E muita mentira, muita coisa que fazia até propaganda, não era nada daquilo. E eu falei, não, isso é mentira, eu não fico aqui não. No caso aí, pastor, é melhor se está vendo que o pastor está fazendo coisa errada, que está fazendo. É melhor, se reúne. No caso aqui tem obreiros, no caso. Se reuniria só obreiros e fazer uma reunião e para ver se o pastor se acertava, né? Ou... Inclusive pode até afastar o pastor também. Os obreiros depois passa para a igreja, né? E pode até afastar o pastor. O pastor não é Deus. Não. Então, no caso deles lá, o ruim é que os obreiros não seguem. Todos os obreiros concordavam, faziam, calavam. Né? E assim, acontecia muita coisa. Né? Ele era assim, muito bom na palavra. Né? Então, o pessoal não. Ninguém tinha essa iniciativa, ou se alguém tivesse, ele era o rebelde. Né? Porque era o rebelde e ninguém ia ficar lá. A maioria ia estar lá. O povo, mesmo pastor errado, as pessoas ficavam lá dele. Inclusive os crentes, né, em geral. Né? Porque acontecia assim, algumas coisas na igreja, de milagre e tudo mais, e o povo era muito assim. Né? Mas não sabia só o que tinha acontecido. Se alguém fosse falar, ia dizer que era mentira. Então, eu só saí, não contestei nada, né, porque também não estava dando o apoio suficiente aqui na igreja. E a gente não tinha lugar para congregar. Eu falei, não, é a hora agora. Né? Aí já falei com ele, tudo, falei que ia desligar e que ia precisar de um local e tudo. Aí foi atrás de uma semana a gente conseguiu. Eu já fazia 3 meses, estava esperando, não tinha lugar para beber e tudo. Aí consegui. Né? Mas eu saí uma bolsa também, só que não baixei a cabeça, não quis, né, falar as coisas como ele era acostumado a fazer com os outros lá. Aí eu dei uma cortada nele, séria, né? Aí ele já falou, então, mas só cortei, ele veio falar coisa para mim, mas eu cortei, pronto, e ó, só estou te ligando, estava atualizando, fazendo a minha parte e tal, mas não estava ligado na igreja. Porque já tinha igreja aqui, me ligou na igreja lá, falou, eu desanimei, e depois, por causa das atitudes, eu desliguei de lá. Mas eu ficou alguns anos ainda, e só que a gente, para eles, às vezes, alguma coisa que falava, comentava, né? Eles foram vendo, foram enxergando, e outras pessoas também. E tanto é que muitos obreiros saíram, né? Muitos mesmo, obreiros bom, pessoas que davam a vida ali por aquilo, e que eram meio assim, a qualquer situação, e ele não aproveitou assim, saíram dispersados, muitos até desligaram, infelizmente, uma pena. Mas está cheio de gente assim, né? Nas igrejas aí, pastor, ministério, tem que tomar cuidado, tem que. Hoje o melhor de todos seria o Círculo Brasil com um ministério já de muitos anos, uma igreja maior mesmo assim, maior na quantidade no Brasil, no mundo, uma igreja mais firmada, estabelecida mesmo, do que em qualquer portinha, qualquer igrejinha que surgiu agora lá, porque tudo lá é a mesma igreja do Brasil. Né? As pessoas assim, até hoje nem precisa mais de ter, porque muitos só esperavam a consagração como, não precisava nem para ser pastor, presbítero ou evangelista, pronto, já se achava apto para abrir a própria igreja dele, já se revelava ali e abria a igreja dele, né, se declarava pastor evangelista, pastor. Né? E hoje tem curso pela internet, então nem eles acham que precisam mais de pastor da igreja deles. Eles vão lá, fazem um curso pela internet, pegam o diploma, ou fazem um curso de teologia, e já acham que por ser formado em teologia já é pastor. E não é bem assim. Aí já não, sou teólogo, então já se dá o denomina pastor, e vai lá e abre, faz firma daquele documentação da igreja, tudo, né? Abre a firma como igreja, e acha que é assim. No Brasil tem muita coisa assim. Mas é porque querem fazer da igreja um negócio. Né?
na verdade, ter o seu negócio de manter a sua vida também. E tem muita mesmo isso. Então, o melhor seria ir para uma igreja mais tradicional, assim, de anos, de tempo, de nome, né? E conhecer ali primeiro, conhecer o pastor, e conhecer a igreja, né? E ir para um lugar assim com mais segurança, né? Ao invés de ir para qualquer portinha aberta lá, porque é um problema sério. A gente não sabe a procedência, não sabe por quê, que aquilo é que ela começou e saiu de um outro lugar, e ele tem uma história, né? Mas como essa seja uma igreja, uma congregação local pequena, mas seja de uma denominação de nome, né? Já confiável mesmo, a gente não está congregando em qualquer lugar. Vem ser enganado e está fazendo parte de alguma coisa errada. Igual esse tempo agora, o pastor vai desse Pino, agora convidaram ele para congregar, e eles até ofereceram um salário para ele, uma igreja que formou lá há pouco tempo, porque acho que nem pastor mesmo tem diácono, algum tipo de obreiro, mas não tem pastor. Mas é uma igreja que sai brigada de outra igreja. Esse povo aí foi a um lugar e estão lá fazendo culto e tal, e estão procurando um pastor para assumir eles. Aí o pastor vai já conhecia eles antes de partir a igreja lá, e são assim, são gente boa e tudo. De vez em quando ele ainda leva o cabo, eu já fui lá algumas vezes, porque convidaram tanto, mas aí falaram, não, seja o nosso pastor, e assim a gente fez, paga até um salário. Aí ele assim, sem jeito, né? Foi nesse salão assim, caiu fora. Ele falou, não, de jeito nenhum, não quero falar, mas também não concordo de jeito nenhum com isso. Não vou jamais fazer parte de um negócio desse aí. E as oportunidades que aparecem, misericórdia. Por aqui também acontece isso. No versículo 4 diz assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, e fala sobre alguns outros dons do Espírito Santo aqui, e outros, até que através desse dom se transforma em ministério, né? E falando sobre, no contexto do versículo anterior, para ninguém ter um conceito elevado de si mesmo, para que a pessoa saiba que foi Deus quem concedeu, e ela tem que ter equilíbrio. Ele vem dizendo que no corpo nós somos uma parte dele, né? E que não somos o melhor, mas cooperamos uns com os outros. Somos muitos, mas formamos um corpo e cada membro está ligado aos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, se tem o dom, é porque é a graça de Deus que concedeu, não é por mérito da pessoa, né? Ele diz em 6, se alguém tem o dom de profetizar, ele fala sobre sete dons aqui. O dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. O terceiro, se é ensinar, ensine. O quarto, se é dar ânimo, que assim faça. Quinto, se é contribuir, que contribua generosamente. Sexto, se é exercer liderança, que exerça com zelo. Sétimo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então são outros 7 dons aí do Espírito Santo. Profetizar, talvez ele seja um pouco diferente do dom de profetizar de 1 Coríntios capítulo 12. Talvez aqui pregar, mais no sentido de pregar, de transmitir a palavra que Deus dá, né, para a igreja, para as pessoas, mas não na congregação, no grupo, uma oportunidade que ele tem de evangelizar. Então ele vai ali e leva aquela mensagem direta de Deus para aquelas pessoas, né? Tem gente que Deus ele usa para falar com o jovem, tem gente que Deus usa para evangelizar mais família, casal, né? Ele vai diretamente, não só no altar, mas naquele lugar, leva aquela mensagem de Deus para aquelas pessoas em particular, né? Para você ver, é bom que ninguém não quer, né? Dom de servir, dom de serviço. Tem gente que tem dom mesmo, tem gente que você vê que é ruim, né? Faz na marra, né? Porque tem que fazer, porque tem que participar, mas tem gente que já é bom na vida dele. É um excelente servo. E nunca vai ser um excelente líder, porque ele foi dado o
dom de ser um excelente servo. Se colocar uma outra coisa para a pessoa fazer, estraga ela. Então, tem gente que vai ser diácono a vida inteira, que é um excelente diácono, está tudo onde de servir como diácono. E não é necessariamente que a pessoa começa no ministério, ela vai ter que, necessariamente, de diácono, um dia chegar a ser pastor. Tem gente que é diácono há 30 anos, é o melhor diácono, né? Porque foi chamado para servir. Às vezes, além de ser diácono, é um porteiro. Então, o porteiro vem há muitos anos na igreja, é o melhor porteiro. Recebe as pessoas, né? Dispensa as pessoas bem também. A igreja, fecha a igreja, limpa, cuida. No Brasil, geralmente tem uma pessoa contratada ali, que é obreiro, e muitas igrejas não faziam assim, né? Simplesmente ele assumia a responsabilidade de limpar a igreja, de cuidar da igreja, mesmo sem ganhar nada. Hoje já é praticamente descontratado, tem salário e tudo mais, tem o direito dele. E deveria ser bem cuidando da igreja, mesmo que seja assalariado. Né? Então, tem gente que tem esse dom de Deus. O dom de ensinar, nem todos têm o dom de ensinar. Né? O dom de dar ânimo, diz aqui que ensinar você. Como é que diz aqui? No ensino, mostra-se ao crente o que ele deve fazer. No dar ânimo, você o ajuda a pôr em prática. Né? Então, o ensinamento mostrando o que deve fazer, e o dar ânimo seria incentivar a pessoa a praticar aquilo que ela aprendeu no ensino. Né? O dar ânimo ou exortar a pessoa a praticar aquilo que ela tem aprendido. Se é contribuir, né? Tem gente que tem até dom de contribuir, e contribui generosamente. Deus dá a ele para que ele possa ser um dom de contribuir. Todo mundo contribui, só que de uma forma normal, natural. Tem gente que Deus levanta na igreja mesmo, e ele dá a condição para a pessoa ser um contribuinte diferente. Uma pessoa que vai lhe ajudar muito na forma de contribuir na obra de Deus. Aqui está falando financeiramente mesmo. Se eu falar vai contribuir, vem de finanças. Né? Para ser generoso naquilo que tem que contribuir, segundo o dom que Deus deu para ele para fazer aquilo. Às vezes na igreja, às vezes na vida das pessoas mais carentes, mais necessitadas, em outras obras, obra missionária e tudo mais. Então tem gente que tem esse dom. Né? Pode pedir a Deus também, Deus, eu tenho que ter dom de contribuir. O dom de o Senhor me desse muito, para que eu pudesse ser esse que vai ser um canal de contribuir com quem precisa, com a igreja e com outras pessoas e com outros atos também. Então Deus disse, se você recebeu o dom, ou seja, Deus deu o dom e deu uma condição. Então faça generosamente, não retenha nada do que Deus deu para você contribuir, do que Deus deu para você distribuir e repartir com aqueles que precisam. Né? Tem gente que tem dom de liderança. Né? Eu peço a Deus isso. A Deus, eu quero ter dom de liderança. Às vezes eu posso ter mais dom de ensinar, de aconselhar, né? Mas às vezes eu sinto dificuldade mesmo de repente ter que chegar ali na pessoa, no particular, ou exortar ela, chegar e reclamar sobre alguma coisa, é uma situação chata que aconteceu e você tem que resolver aquilo. É difícil às vezes. Ou chegar na pessoa e você tem que até que se impor, às vezes porque a pessoa não está fazendo certo, né? Está debaixo do lucro. Então você tem que chegar ali e falar, olha, é assim e tal, você tem que fazer desse jeito e acabou. Né? É bem complicado às vezes. Né? A gente tem que pedir Deus, não dá um dom de liderança, mas a liderança com sabedoria, a liderança não por opressão. Né? Mas aquela liderança sabe conduzir as coisas de forma melhor, não vai trazer prejuízo, mas vai trazer crescimento. Né? E aí ele diz, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, eu faço com alegria. Né? Então tem gente que tem até um dom de misericórdia. É uma coisa assim que cuida do enfermo, visita o encarcerado, está ali sempre recolhendo um algo para abençoar alguém. Né? Então é uma pessoa assim, que tem esse dom de trabalhar com o social, com a área social da igreja, com roupa. No Brasil tem muito isso, fazer um bazar, né, para arrecadar um dinheiro para ajudar a família. Não é só uma coisa para a igreja, né, mas exercer, mostrar o dom de misericórdia, ajudar as pessoas.
Não que ela não tenha muita condição, ela já não é aquela pessoa que tem o dom de contribuir, mas ela mesmo no seu corpo, ela vai atrás, ela vai conhecer uma dupla de irmãs no Brasil que elas faziam um sopão todo fim de semana e dava para muita gente, algumas 1000 pessoas, eu acho, elas corriam atrás de açougue, elas não tinham muito também, mas elas atrás de verduraria, de açougue, elas ficavam, mostravam ali o projeto delas e tal. Aí o pastor pegava a combizinha dele no fim de semana e lá para a feira, onde tinha muita gente catando ali no final da feira, no meio do dia, colocava a combo, colocava os caldeirão de sopa muito boa. E ali ele tocava violão e colocava o megafone e pregava. Depois as pessoas ouviam a pregação e o louvor e a oração, aí que eles serviam a sopa, né? E davam 1000 pratos de sopa até a gente comer também. Era bacana o trabalho delas. Elas não tinham condição, mas elas tinham aquele negócio de querer ajudar, né? Pelo menos um dia da semana, satisfazer as pessoas carentes ali que iam na feira, que estavam catando ali, que necessitadas, e dava um alimento espiritual e depois dava sopinha quentinha, gostosa, muito boa. Né? Então, a pessoa corre atrás, ela vai botar uma boca, tá, coisa, ela vai sempre tentando ajudar no outro, né? É um botijão de gás, é uma compra, é uma coisa. Então, porque, a pessoa tem aquele dom já de Deus mesmo, esse dom de cuidado, esse dom de misericórdia, e quando ela tem esse dom, ela faz com muita alegria. E é uma coisa que satisfaz ela também, não só ajuda o outro, mas satisfaz muito ela. As pessoas que vão na cadeia, vão na casa dos idosos, vão na creche, né, às vezes até se apresentam como voluntário. É como muita gente já aposentou, ao invés de ficar parado ali só lembrando do passado, né, a melhor coisa que a pessoa faria era não parar de movimentar também. Um dia, 2 na semana, ela ir num lugar assim, lá no meio de voluntário, né, em alguma obra carente, alguma coisa assim. Fora parte até da igreja mesmo, seja uma obra do governo, alguma coisa particular, de alguma instituição que não seja cliente também, né? Está envolvido com isso, igual quem tem depressão. As pessoas que tinham depressão, que se envolveram com alguma ajuda assim, a alguém, a criança carente, essas pessoas melhoraram sem buscar tratamento mais, porque elas se envolveram com a necessidade dos outros e elas viram que aquilo que causava depressão não era uma coisa, não era nada em relação à dificuldade, à necessidade daquela pessoa carente, pessoa mais pobre, pessoa de favela, né, pessoa que vive lá naquele meio de bicho, catando coisa para poder vender e sobreviver. Então, quando se voltaram assim para ajudar o próximo, a doença foi embora, né? Porque ela ocupou a cabeça dela, ela pensava na necessidade do outro, de como ia ajudar, o que ia recorrer, né? Então, aí acabou aquela coisa, aquela depressão. Então, fazendo bem, né, a gente é beneficiado, vem alegria, né? Vem alegria no coração. Ele diz no versículo 9: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Ele vem falar aqui sobre. São 25 recomendações muito importantes. Né? Então, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam zelosos, sejam fervorosos no espírito de vocês, né? Sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios dos seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, né? Não só aos olhos de Deus, mas aos olhos das pessoas também. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Né? O que for possível a você, vive em paz com todas as pessoas. Amados, nunca procurem se vingar, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você não morará para essas fibras sobre a cabeça dele. Então, olha quantas recomendações, se fosse a gente estudar mesmo, só essas 25 recomendações aqui, muita coisa tremenda, né? Então, falando em relação ao nosso meio, falando em relação a nós convivendo com a sociedade, né, com pessoas que não são do nosso meio, né, procurando a ninguém pagar mal com mal, procurando fazer o que é correto aos outros pessoas lá fora, né, fazendo o possível para ter paz com todos, mesmo com quem não é da nossa fé, né, não nos vingar contra aqueles que tornam nossos inimigos e tentam nos prejudicar, mas entregar o juízo ao Senhor, porque Ele vai querer retribuir, né, cada pessoa segundo aquilo que ela faz, que ela merece. Aí, ao contrário, ele disse: se o teu inimigo tiver fome, na hora que ele precisar de você, dá ele de comer. Se tiver sede, dá ele de beber. Porque assim, você fazendo, você vai fazer com que ele se envergonhe, vai ficar envergonhado, né? Porque ele te fez mal, ele tentou prejudicar você, mas na hora que ele precisou, você estendeu a sua mão, você foi lá e ajudou ele, fez alguma coisa boa por ele, pagou o mal com o bem, né? Então, muita coisa importante aqui essas 25 orientações, né? Então, aqui os crentes em relação às pessoas dentro e fora da igreja, 25 recomendações importantes para os crentes na sua vida dentro e fora da igreja. Então, a gente vê que ser crente é isso, né? Ser crente é culto a Deus, no começo do 12 ele fala. Ser crente também é amar as pessoas e conviver bem, né? Não esperando a atitude das pessoas, mas tendo nossa atitude positiva e correta, por causa da nossa consciência com Deus, né? Com as pessoas da igreja e fora da igreja, fazendo a nossa parte, né? Fazendo o melhor que nós podemos, para que Deus seja glorificado em nossas vidas. No 21 ele diz: não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, o segredo que ele deixa aí por último aí para nós, né? Às vezes a gente pensa: todo mundo está falando fazer também. Ninguém me ajuda, então não pode dar ninguém. As pessoas são mal, você mal também. As pessoas são ingratas, então não vou ser ingrato. As pessoas não fazem nada de bom pelos outros, eu não vou fazer nada de bom também, né? As pessoas não querem viver em guerra, também eu não vou ficar aí, mesmo estando certo, né? Tenho que ir lá e fazer paz. Eu estou certo, eu vou ter que fazer paz, eu tenho que tomar iniciativa para ter paz. Mas a Bíblia fala: o que for, tiver o teu alcance, faça, né? Faça, porque você vai ser beneficiado, Deus vai ser glorificado por isso. E depois, no versículo 13, ele continua falando agora sobre o crente e as autoridades constituídas. Depois nós vamos ver esse capítulo. Ele diz aqui na minha Bíblia: só uma mente renovada pelo Espírito Santo conseguirá fazer tudo isso, né? Então, de nós mesmos, nós não conseguimos mesmo. Nós vemos aqui que é difícil viver dessa forma aqui, segundo essas orientações. Mas pelo Espírito Santo nós podemos, nós conseguimos, né? E nós nos surpreendemos com nós mesmos quando nós deixamos o Espírito de Deus guiar o nosso espírito, a nossa vida. Então, ele fala sobre essas atitudes aí em amor, né, que é o que Jesus ensinou, que é prática, né? E aqui diz assim: o amor de que Paulo fala aqui não é mera emoção, mas é amor ativo, é o amor que Cristo ensinou, amor prático, amor que é o mandamento de Deus, o mandamento maior, né? E que tem que ser colocado em prática nessas coisas aqui, né? E Deus mesmo permite, às vezes, essas situações aqui parecidas com isso, para ver como é que a gente vai fazer, e que a gente vai proceder, se nós vamos agir dessa forma ou não, né? Se nós vamos passar no teste, se ele vai ser glorificado ou não. Então, não vamos ser aprovados na prova, vamos ser aprovados, né? E Deus ser glorificado em nós e a gente mostrar que na prática nós amamos, na prática nós somos crentes de verdade. Em nome de Jesus, que tem sendo aprovado. Vamos agradecer a Deus por esse estudo, que o Senhor possa abençoar a nossa vida e continue nos ensinando e falando no nosso coração. Talvez amanhã mesmo a gente vai enfrentar alguma situação parecida com essas coisas aqui que ele recomenda, né? No fim de semana vamos ter o nosso culto a Deus, né? Ele fala sobre isso. Talvez amanhã, às vezes já esteja enfrentando alguma situação assim com alguém da igreja, com alguém fora da igreja,
nós não podemos esperar a atitude da pessoa. Nós é que temos que ter a nossa atitude. Né? Porque a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, quem está muitas vezes em jogo. Então Deus nos capacita o Espírito e Deus nos capacita em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Amanhã não vai ter atividade na igreja ainda, né? Mas sábado nós vamos estar aqui. Em nome de Jesus, adorando ao nosso Deus, adoramos para que as pessoas estejam bem, estejam curadas já, que todos possam estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este culto, por esse culto de estudo bíblico, Senhor, nós apresentamos, oferecemos a Ti, honra e glória do Teu nome, da Tua palavra foi aqui, Senhor, lida, foi explanada, foi estudada, foi recebida, Senhor, com alegria em nosso coração, porque Tua palavra nos fala, Senhor, sempre nos fala. Tua palavra sempre nos orienta, sempre nos ensina, meu Deus. Nós precisamos da Tua força, a força do Teu Espírito Santo para ser determinado, para cumprir a Tua palavra, nos abençoa, Pai, no nosso dia a dia, meu Deus, nós dizemos que ser crente é isso, ser crente é ser crente no dia a dia, não nas palavras, mas nas atitudes, Pai, em relação às coisas que vêm a nós, às dificuldades, às ações contrárias dos inimigos, aqueles que se levantam contra a nossa vida, mas o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Abençoa-nos, ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, mais uma vez te pedimos, nos dê saúde, Senhor, dê saúde à nossa família, dê saúde aos irmãos aqui na Calota, em Comatos também. O Senhor repreenda todo o vírus, bactéria, Deus, todo o mal no ar, na água, nos alimentos, na terra, todo o mal, Senhor, espiritual também, que vem tentando usar essas situações, meu Deus, em nome de Jesus, cai por terra, e que a tua bênção, a tua renovação esteja sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, crendo, e já te agradecemos, Pai, por tua palavra, por tua bênção sobre Deus, está hoje. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe-nos. Abençoe o irmão aí. E diga para ele, seja crente na prática. Seja crente na prática. Mais treta. A gente tem que andar na contramão, mas tem gente que está andar mais pela mão, é mais fácil. Sabe, na prática, remar contra a maré. Hoje em dia tudo está favorecendo você andar conforme o mundo está mandando. Cristo, que por mim morreu, tudo em Cristo, e que a graça de Deus está bordada sobre a nossa cabeça. Irmã Sandra, é o quê? Sandra Ferre é Codima. Não é para assistir pela câmera, é para vir para a igreja. Tá? Meio como a gente, não, fazer uma retina espiritual em casa.